tempo qualcosa di diverso nella ripresa, non certamente una bella Juve, una Juve che poi toccata sui nervi scoperti di questa partita ha provato a raddrizzarla. Io direi che le critiche sono giuste, ne sto sentendo attorno a me di pesanti che non condivido, estremamente pesanti, ma che non condivido naturalmente, per una Juventus che poteva, che deve, che avrebbe dovuto fare molto di più e meglio, ma una Juventus che è questa, pressata dalla forza, dall'impatto, dall'orgoglio della Parma. Nel primo tempo si è spenta da sola, è migliorata un po', non dico per i cambi, ha cambiato e sostituito gli esterni, dico anche per un calo del Parma, per un qualcosa che è migliorato in casa Juve, ma che si è concretizzato poco. La Juve con dignità va sotto la curva, sotto il settore ospiti, seguiamo un po', intanto vediamo che restano nell'area di rigore quella che era stata difesa nel... Bom. Não sei se vai dar alguma. Tifoso Bianconero, tchau, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus no Brasil. Hoje, dia 23 de abril. Uma vergonha, né? Uma vergonha o que vimos hoje. Eu ia esperar um pouco para gravar o vídeo. Eu peço vocês que divulguem o canal para os seus amigos que gostam da Juventus, enfim, para que outras pessoas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, possam conhecer alguém que fala da Juventus de Turim, para que essas pessoas não se sintam solitárias nessa torcida pela velha senhora, né? E evidentemente você ativa o sino, porque você ficará, não perderá a oportunidade de ver os próximos vídeos, os próximos sorteios. Aliás, semana que vem, segunda-feira, a gente deve fazer mais um sorteio. E tem que ser inscrito, portanto, fique ligado, né? O que eu posso falar para vocês, além de que isso é uma vergonha, né? Quando a rodada não começa muito bem, e ela não foi boa para nós no fim de semana, com a vitória do Bolonha em cima da Inter, e hoje a Lazio vence e empata com a gente no número de pontos. É bem verdade que nós temos jogos diretos dificílimos contra o Bolonha e contra a própria Lazio, que são jogos fora de casa. Mas hoje a Juventus tinha que vencer esse time do Parma, que eu entendo que o Parma está com a corda no pescoço, que os caras correram por 2, mas nada justifica sequer um empate contra esse time do Parma. Em outros tempos, porque aqui a gente sempre faz a nossa brincadeira, é um canal sempre de alto astral. Em outros tempos eu estaria aqui com um presunto de Parma na mão, porque é a terra do presunto, sem nenhum demérito ao Parma, que já foi um time que teve seus momentos de glória nos anos 90, ganhou inclusive uma Copa da Itália contra nós, né? Dali saíram Buffon, Cannavaro, Thuram, enfim, o Dino Baggio, mas esse Parma de hoje é o Parma que briga para não cair e talvez nem a vitória deles hoje salve eles do rebaixamento, tá? A Juventus se complica, né, nessa luta pela vaga na Champions. Eu tenho que agir com racionalidade e não como torcedor para falar sobre essa luta pela quarta vaga, porque é muito cômodo falar que nós já estamos fora, que adeus Champions. Isso é muito fácil falar depois de um momento desse com a cabeça quente, porque é inadmissível perder para esse time do Parma. Então é claro que seria muito fácil falar que acabou, estamos fora, provavelmente não vamos classificar, mas eu não posso falar isso, porque é futebol. O mesmo futebol que hoje acho que poucos de vocês imaginariam que o Parma venceria a gente. E não é que o Parma fez um grande jogo. O Parma não fez nada no primeiro tempo a não ser o gol. O futebol é irônico. O gol é a parte mais importante. Por isso que eu falo que o que importa é vencer. Nessa parte o Allegri tinha razão. O que importa é vencer. O Parma não fez nada, deu um chute, fez um gol e resolveu o jogo. Isso falando da parte deles. Da nossa parte foi incompetência de não furar a defesa deles. A Juventus começou os primeiros 5 minutos muito bem. Quase fez um gol com o Locatelli, né?
E quando pelo menos eu achei que seria um jogo tranquilo, porque ela dominou ali o primeiro tempo, até os 30 minutos, depois a Juventus não conseguia chegar no gol, não conseguia chutar no gol. E aí se divide em duas partes o jogo. Quando você toma o gol do Parma, volta para o intervalo, voltam os velhos problemas mentais no sentido de fraqueza, no sentido de se sentir abatido, de falta de poder de reação psicológico desse time. Velhos problemas psicológicos de um time que está atrás, coisa que a gente não viu no jogo contra a Roma, quando tomou um empate, por exemplo. Talvez porque o jogo contra a Roma é um time mais qualificado, eu não sei, mas não podia se sentir tão abalado com aquele gol do Parma, e a verdade é que sentiu-se abalado o time. A falha foi do Kelly. Eu já aqui fiz aqui a minha lista de dispensas, tá? O Colomani no primeiro tempo foi uma figura medonha. No segundo tempo, o Colomani melhorou. O Vlahovic perdeu um gol ali, mas o Vlahovic se esforçou. O único jogador, e entendam o que eu vou dizer aqui, porque eu não gosto quando as pessoas me acusam de certas coisas. O único que eu salvo hoje, não pelo futebol que ele jogou, porque ele não jogou bem, mas o único que mostrou um pouco de vontade de ganhar jogo, às vezes sim, às vezes não. Mas, pra gente que é torcedor, e você vê um cara correr, demonstrar vontade, pra gente isso mexe no orgulho. A gente dá valor. Eu não considero o Padoin um ídolo. Eu não considero o Sturaro um ídolo. Esses caras corriam. Tinham o meu respeito por eles correrem, por eles se esforçarem. Ah, mas é obrigação se esforçar. Deveria ser. No futebol de hoje, em todos os clubes, deveria ser obrigação. O único que correu um pouco mais do que o normal, que se desdobrava em campo, saiu um pouco da sua posição para correr, foi o Locatelli. Ah, ele jogou bem? Não. Estou falando de esforço. E é o único que se salva pelo esforço. Ponto. Do resto, ninguém se salva. Ninguém. Nem o Tudor. Mas eu não vou pôr a culpa no Tudor. Eu não vou criticar o Tudor. A crítica ao Tudor vai até a página 3. Sabe por quê? Porque é lógico que tem que dar um chacoalhão no intervalo. É ali que você vê o choque de realidade no intervalo. De levantar a cabeça e falar, nós estamos jogando contra o Parma, nós somos a Juventus, nós precisamos dessa quarta vaga, só depende da gente. Então a crítica nele vai nessa parte. Agora, isso não é só o Tudor, isso é qualquer treinador. Isso era o Allegri, isso é o Conte, isso é o Ranieri, isso é o Lippi, isso é o Pirlo, isso é o Thiago Motta, isso é o Maurício Sarri, isso é o antigo Trapattoni, todos que eu vi aí, Del Neri, Deschamps. Quem vai em campo são os jogadores. O treinador tem que dar aquela chacoalhada, o treinador tem que fazer a parte dele, e acho que o Tudor hoje falhou nisso, é uma crítica, mas eu não vou jogar a culpa da derrota no treinador no jogo de hoje. E podia ser qualquer um desses treinadores que eu citei acima. A culpa é dos jogadores. Quem vai em campo são os jogadores. Ou vocês acham que o treinador vai falar assim, olha, vocês não deem até os 30 minutos, vocês não deem um chute no gol. Porque o primeiro que chutar gol, eu vou sacar no próximo jogo. Não acredito nisso. Cabe aos jogadores tomarem postura. A correrem. A tentar fazer algo diferente ou fazer o que foi treinado durante a semana. Pode ser o melhor técnico do mundo, mas quem joga são os jogadores, quem vai em campo são os jogadores. E quem fala ao contrário, com todo respeito, não jogou e não entende de bola. Não jogou futebol para falar o contrário. Porque a culpa hoje dessa vergonha é dos jogadores. Dos jogadores. Não é o Giuntoli, não é o Elkan e não é o Tudor. E não é do massagista. É dos jogadores. Bando de sem vergonhas. Bando de sem vergonhas. Porque a Juventus corre seríssimos riscos de não ir para a Champions. Muita gente aqui vai comentar, já era. Eu respeito.
Eu não vou falar isso. Embora a gente tenha essa sensação de fracasso nesse campeonato. Porque esses caras são tão sem vergonha que é capaz deles ganhar do Bolonha lá. É capaz desses caras jogarem bola e ganhar. Não me espantaria. Mas falando do jogo de hoje, ou melhor, da vergonha, porque isso não foi um jogo, isso foi uma vergonha. A culpa é dos jogadores. Dos jogadores. Ponto. Minha opinião. Quem pensar o contrário, eu respeito e está liberado para comentar. Mas na minha opinião, culpa única e exclusivamente dos jogadores. Que um por um ali, tete a tete, são melhores individualmente que qualquer jogador do Parma. E quase tomaram o segundo. Quase. Quase aumentaram o vexame. Juventus estava não tranquila, mas estava com a vaga encaminhada, porque só depende dela. Olhando a tabela, você fala, bom, nós temos pela frente a Lazio e o Bolonha como adversários diretos e mais difíceis por serem fora de casa. Agora, o Tudor, que aí é a responsabilidade dele, o que eu vou falar agora, o Tudor e companhia bela, que se virem para vencer pelo menos um desses dois jogos. A vitória que não veio hoje, que venha ou contra o Bolonha ou contra a Lazio na casa deles. Se vira. Respeitem, olhem para esse símbolo e se virem. Que recuperem a derrota de hoje no famoso jogo de 6 pontos e vençam. Tem que jogar bola para vencer? Depende. O Parma hoje não jogou bola, foi a Juventus que não jogou. E o Parma venceu sem jogar. Com todo respeito. Acharam um gol. E a gente poderia ter achado um gol. Mário, mas se a Juventus achasse um gol e depois tivesse um pênalti, você ia falar que o que importa é a vitória. É óbvio. Eu estou olhando a tabela, amigão. O que me interessa é a tabela. É os 3 pontos. E os 3 pontos não vieram. E repito, muitas vezes você não precisa jogar bem para ganhar os 3 pontos. Eu falo dos 3 pontos. Agora é o seguinte, para finalizar o vídeo, porque eu estou muito puto. Independente de planejamento, de diretoria de futebol, independente de quem será o próximo treinador, que deve ser o Conte, mas não pense você que o Conte entra em campo, hein? Não pense em você que o Conte vai fazer alguns jogadores jogarem. Graças a Deus que não vai ficar o Vlahovic. Graças a Deus que nessa daqui eu estou com o Giuntoli, que para mim tem que ir embora. Abre e fecha o parênteses. O Giuntoli tem que ir embora. Tá? Porque eu torço para Juventus, eu não torço para diretor, eu não torço para jogador. Eu torço para Juventus. Graças a Deus que o Giuntoli não comprou em definitivo o tal do Koulibaly. Porque os precoces diziam que tinha que ter contratado, porque em 2 jogos ele fez 3 gols. Graças a Deus não contratou esse cara. Teve um lance ali que era para chutar. Cabe ao atacante chutar. E ele não chutou. Esse cara tem que ficar na Juventus? Eu cresci vendo o Van Basten ficar na cara do gol e chutar. O Careca ficar na cara do gol e chutar. O Vialli ficar na cara do gol e chutar. E o Koulibaly, na hora que era para chutar, não chutou. É esse o cara que o Giuntoli tinha que contratar em definitivo? Sinceramente, ainda bem que não contratou. E vale, a gente brinca tudo, e vale pro Conceição. E vale pro Conceição. O que precisa é recomeçar do zero com uma limpeza
independente do treinador que virá. Você serve, você não serve. Você serve, você não serve para vestir essa camisa, para vestir essa malha. E poucos vão ficar na parte que serve. Pouquíssimos. Pouquíssimos. 2 deles eu já falei que não serve. Pouquíssimos. É por isso que eu defendo um clube com identidade. É por isso que eu sou contra e acho que isso vai acabar. Pelas informações que eu tenho, vai acabar, graças a Deus, dessa farra do boi de jogadores que não são identificados e que muitos deles, não vou nem entrar no mérito se é italiano ou não, que vem fazer turismo em Turim. Porque a Juventus é de Turim e é dos italianos. Ponto. E é aberto a todos os torcedores do mundo inteiro. Ponto. Isso do estádio para fora. Dentro de campo, quem conhece essa camisa, falando dos profissionais que atuam no futebol, é que tem que ter o espaço e a oportunidade de jogar. O Trezeguet, nascido na Argentina e francês, cresceu vendo a Juventus. Ele não é italiano. Ele cresceu vendo a Juventus. É óbvio que o Trezeguet tem qualidade. Não adianta só ele ter conhecimento do que é a Juventus. Você tem que unir as duas coisas. As duas coisas andam juntas. O cara tem que ser bom e tem que conhecer o que é jogar na Juventus. E o seu Colomani não sabe. Do mesmo jeito que o senhor Thiago Motta vem a público e diz que não tem obsessão pela vitória, e ali mostrou que ele não sabia onde ele estava, o seu Colomani não sabe. E isso não é nem a Juventus. Qualquer clube, você tá na cara do gol, você tem que chutar pro gol e não voltar a bola para trás. Eu, como torcedor, óbvio que eu vou torcer muito para esse time classificar. Muito. E vou vibrar muito se a gente conseguir a proeza de vencer um desses 2 jogos que eu citei. Que são os mais difíceis. Para mim tá lá a decisão da Champions. Desses 2 jogos, Lazio, não vou falar do Monza, Lazio e Bologna, que são fora, 2 pedreiras. Se a Juventus ganhar um desses 2, essa é a opinião minha, para encerrar o vídeo. Se ela ganhar um, para mim ela vai para a Champions. Se ela não ganhar nenhum desses 2, arrivederci, Champions. E aí, esqueçam Sandro Tonali, porque está bem encaminhada a negociação, mas ele só vem se for para a Champions. Esqueçam, e não é só o Tonali. Aí talvez o Elkan, que quer blindar o Yildiz, seja obrigado a vender o Yildiz. Acho que o Junto ele tinha que ter mandado embora o Thiago Motta antes. Enfim. Sempre Forza Juve, fino alla fine. A gente merece mais respeito. A gente merece um time com brio. Só pela camisa, só pela nossa história. Eu vou torcer muito para esse time para Champions. E só pela camisa. Ci vediamo, ragazzi.